Ora, quero dizer que, em primeiro lugar, que estou, com todo o gosto que estou aqui, a falar convosco, e quero dizer, em primeiro lugar, ainda, que vocês estão numa idade maravilhosa, de 15 anos. Eu tenho um neto com 18 anos, entrou agora para a faculdade, tenho um outro neto que faz agora há 10 anos, em fevereiro, e tenho duas netas com 15 anos. Eu considero a idade dos 15 anos uma idade muito bonita. Muito bonita. E disse isso às minhas netas. Para elas usufruírem, desfrutarem da idade dos 15 anos, acho que é uma idade muito bonita. É na idade em que vocês estão. E elas desfrutaram. Felizmente os pais levaram-nos a passear, tem umas recordações muito bonitas dos anos que fizeram. E vocês certamente não trouxe todas as viagens que eles fizeram, mas podem fazer alguma coisa de especial nesta vossa data. Ou sei lá, ler um livro, escrever um poema, um texto para lerem mais tarde, ou ser uma flor à vossa mãe, à vossa avó, ao vosso pai, uma coisa qualquer que marque a idade muito bonita para mim, dos 15 anos. Eu nasci numa aldeia ali, aqui em Monte Alegre, a 8 km daqui, e quando eu nasci, desde até o 25 de Abril, e desde o início dos anos 30, que era não havia eletricidade, não havia água canalizada, não havia televisão, como é lógico, não é? Não havia rádio, não havia estradas alcatroadas, havia a escola primária do primeiro ciclo, que as meninas estavam de um lado e os rapazes do outro, não havia misturas como agora, vocês vivem todos ainda bem em conjunto, estudam em conjunto, nas aulas. As mães, isto é para dizer como era antes do 25 de Abril. As senhoras das mães tinham os filhos em casa, os partos eram em casa, não era como agora nos hospitais, e ainda bem que é. Não havia médicos pediatras. Havia 2 médicos no Sardoado, o Dr. Manso e o Dr. Ribeiro, as pessoas estavam doentes e o médico ia à casa. O meu pai faleceu em casa, quando eu tinha 15 anos, olha, a minha idade dos 15 anos. Marcado por uma coisa muito negativa. Mas pronto, a vida foi assim. Isso é para vos dizer que não havia as condições que há hoje. Nós, dos alunos que andavam na minha escola, lá na aldeia, Santiago de Monte Alegre, que me disse de um lado os rapazes, das raparigas, a sala cheia, havia muita juventude na altura, nas aldeias, só 2 ou 3 foram estudar. Os outros não puderam estudar, os pais não tinham capacidade, não os puderam estudar. Bom, eu tive essa felicidade, meus pais, de ver essa visão, e também tinha algumas propriedades, pinhais e coisas assim, nos para estudar. E qual era o futuro da juventude naquela altura? As raparigas ficavam em casa, trabalhavam no campo, trabalhavam, nos pinhais, que era uma grande riqueza do país, os pinhais cortavam os pinheiros e as raparigas, muitas delas, iam para as matas acarretar os touros de pinheiro à cabeça para junto das estradas, para depois vir as caminhonetes e levarem a madeira. Outras iam servir, que eram chamadas criadas, iam sair para casa das outras pessoas, trabalhavam no campo, em casa, outras aprendiam costura. Os rapazes trabalhavam no campo, ou iam aprender a pedreiro, a carpinteiros, essas profissões manuais, não é? E as raparigas, o que é que acontecia? Chegavam por volta de 17, 18, 19 anos, casavam, tinham filhos e faziam a vida doméstica. Os rapazes que trabalhavam, aqueles que trabalhavam, e depois, mas nós, rapazes, na altura, já sabíamos que o nosso futuro era ir para a tropa, cumprir o serviço militar e ir para a guerra. Que acontecia a guerra. Veja bem a diferença, vocês agora estudam, podem estudar, têm essas facilidades todas, podem tirar um curso, podem emigrar e trabalhar aqui, ou ir para a Espanha, ou para a Inglaterra, ou para a Dinamarca, ou para o Canadá, para os Estados Unidos, ou para o Brasil. Nós, sabíamos que chegámos aos 20 anos, tínhamos que ir para o serviço militar, que era obrigatório, e íamos para a guerra. É para vocês verem a diferença do que era a situação antes do 25 de Abril e depois. Havia um partido político só no governo, na altura, há muitos anos, que só um é que mandavam, que eram os senhores do país, não é?
havia uma polícia secreta, que era chamada PIT, não sei se ouviram falar, que não se podia dizer tudo aquilo que se queria. Não é como agora que se tem liberdade, não é? É uma coisa maravilhosa que agora a sociedade tem e que vocês têm, é a liberdade. E muitos eram presos, torturados. Por exemplo, antes do 25 de Abril, os discos não se editava qualquer disco com qualquer canção. Havia censura. A polícia secreta tinha que ouvir tudo e cortava aquilo que não interessava ao regime, era cortado. Os discos, os CDs, os livros, as peças de teatro, o cinema. Só era transmitir aquilo que não contrariava o poder existente na altura. Depois vamos falar que era uma ditadura, não é? Não é como agora que é uma democracia, que há a liberdade. Estou a falar nisto, que é para vocês verem a diferença que havia. Uma coisa importante que era, em 1974, para agora 50 anos, que foi o 25 de Abril, 30% da população portuguesa era analfabeta. Não sabia ler nem escrever. 30%. Claro que uma parte das pessoas sabiam escrever o seu nome catequista. Está assinado, não é? Vejam a diferença. Eu tirei lá a quarta classe, foi o primeiro ciclo lá na escola da minha freguesia. Depois vim estudar aqui para o colégio de Rainha Santa Isabel, um colégio particular que havia aqui. Não havia ensino público, mas para estar aqui a estudar, meus pais tinham que pagar. Os meus irmãos mais velhos andaram a estudar nas Mouriscas, no colégio do Dr. Salvador Santana Maia. Santana Maia, exatamente. Das Mouriscas. Iam a pé, dali da aldeia para as Mouriscas, não sei quantos quilómetros são. É muito longe. E à sexta-feira iam a casa. E ao domingo à noite iam à noite para estudar. Mas os meus pais tiveram essa visão, essa força de nos pôr a estudar. Claro, não tinha capacidade financeira para tirarmos um curso superior. Portanto, os dois irmãos meus tiraram o curso de professor primário, o mais velho havia numa Rosinda, eu e outro meu irmão tirámos o curso de regente agrícola em Santarém, hoje chamado de engenheiro técnico agrário, e os outros tiraram o sétimo ano, que corresponde ao vosso 11º, e eles tiraram o quinto ano, que era o nono, mas todos tiveram o seu emprego, a sua ferramenta, o seu trabalho, todos têm a sua reforma, aqueles que já faleceram 4. E temos a dizer isto que é para vocês verem a diferença antes do 25 de Abril, de como se vivia e como se viveu depois do 25 de Abril. E, entretanto, como sabem, Portugal tinha um império colonial, não é? As colónias, as províncias ultramarinas, também chamadas, vocês sabem quais são, não é? Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor. Havia uma coisa em Macau também, não era propriamente uma colónia, era uma cidade que estava ali, que há muitos anos que os chineses autorizavam que nós ali estivéssemos. Havia também anteriormente Goa da Moedi, na Índia, em que nós saímos de lá em 1958, e esses povos queriam a independência, queriam independentes e a seguir o seu destino, como também estava a seguir o nosso. E como o governo português não queria dar a independência, o que os outros países da Europa já tinham feito, a França, a Inglaterra, a Holanda, a Bélgica, eles lutaram contra nós para que nós deixássemos as colónias e viéssemos embora, pronto. E esta guerra durou 13 anos. 13 anos. Vocês têm a noção, a guerra colonial na Guiné, Angola e Moçambique, em Moçambique começou em 61, na Guiné em 62 e Angola em 63. Têm a noção, já estiveram cerca de 1 milhão de militares portugueses, jovens portugueses, a combater na guerra em África. 1 milhão. Nessa guerra morreram 10 mil militares portugueses. E ficaram deficientes, feridos, deficientes, 35 mil. Eu fui um deles. Terem outra noção, houve anos em que o Estado português gastou cerca de 40% a 50% do rendimento do Estado.
Imaginem, em 100 euros, 40 ou 50 euros era o gasto com a guerra. Claro que não havia dinheiro para controlar as estradas, para levar a eletricidade às aldeias, uniformes, canalizar as águas, etc. Até construir escolas públicas, como vocês têm agora. Não, era tudo, uma parte das vilas portuguesas que havia em Portugal, era tudo colégios particulares. Havia os liceus, que era o ensino público, nas capitais de distrito. Havia 3 ou 4 universidades, que eram Lisboa, Porto e Coimbra. Não havia como agora os institutos que há em Tomar, em Santarém, em Leiria, e Porto Alegre, sei lá, em Beja, outras universidades, como agora, em Évora,